Olá, diretoria de Itapevi. Estamos iniciando aqui uma live, uma gravação voltada para a jornada 90 dias Saeb. Essa jornada aqui já estamos nesse curso. Desde o planejamento vocês já tiveram uma abordagem inicial e até foi tratado sobre algumas temáticas relacionadas a essa jornada, mas agora é o momento da diretoria se organizar e analisar alguns pontos ali para facilitar e a gente chegar em resultados de sucesso. Eu sou o Carlos, o PEC Saeb aqui da diretoria. Depois a gente vai explicando qual o papel do PEC Saeb, dos outros PECs e os profissionais que fazem parte aqui da diretoria e das unidades escolares. Mas aqui eu vou passar a palavra para o Raniel, ele vai se apresentar e aí eu retomo a palavra e faço uma introdução sobre essa temática aqui. Então, sejam todos bem-vindos aí a essa formação aqui da diretoria de Itapevi. Eu sou o Ranieri, né? Eu estou como PEC Desenvolvimento de Matemática agora nesse segundo semestre. E aí, junto com o Carlos, com a Mona também, que é de língua portuguesa. A Mona era para estar aqui, só que por alguns problemas aí ela não conseguiu. A gente vai discorrer e estamos aqui para ajudar em eventuais dúvidas aí que surgirem, né, para que a gente possa ter um melhor desempenho aí e alcançar os resultados esperados por todos. Passa a palavra para o Carlos. Vamos lá, Ranieri. Jornada 90 dias Saeb. Essa jornada aqui, todos vocês já fazem parte dela e agora a gente vai retomar alguns pontos que foram abordados desde o planejamento e até anteriormente alguns já tiveram esse conhecimento. Então, essa jornada 90 dias, o foco dela é aumentar a aprendizagem dos estudantes e o foco é chegar no dia do Saeb fortalecido com a proficiência dentro do adequado ali para os alunos terem um bom resultado. E a gente falando aqui com as escolas do programa do ensino integral é o projeto de vida dos estudantes. Tem vários projetos de vida, mas todos eles, a aprendizagem faz parte ali do êxito, para que ele consiga chegar com a melhor capacidade ali, com excelência nesse projeto de vida dele. E aqui pensando na questão ali, oportunidade de verificar de forma ampla como as escolas estão avançando na garantia do direito à aprendizagem. Então, o Saeb é esse instrumento, tem essa forma, essa avaliação do ensino básico de todo o Brasil, voltado para mensurar, para verificar essa aprendizagem ali e ajustar os ensinos, o ensino da maneira mais direcionada. Temos ali a data da prova, é o sistema de avaliação básico voltado para diagnosticar a qualidade da educação no Brasil. E aí tem o IEDEB também. O foco nosso ali, nono e terceiro, vamos ter as questões ali no dia do Saeb, cada um já está se organizando para isso, mas temos também o foco pensando sobre a jornada. Temos o Saeb que vai ser lá na frente, mas em relação a essa jornada do Saeb sobre esses 90 dias, é importante diretor, vice, CGPG, CGPAC, professor de OE, professor regente também, entenda essa jornada 90 dias. Então, temos 3 pilares principais ali em relação a essa jornada. Aprendizagem. Sem aprendizagem, não vamos chegar com excelência no dia da avaliação do Saeb. É possível chegar com excelência sem aprendizagem? Não. É um eixo principal ali. Mas temos a aprendizagem, temos o engajamento. Vou falar até da neurociência. Tem pesquisas falando se o aluno não está motivado, ele não vai conseguir aprender. Isso é provado cientificamente. E aí vem a parte da pedagogia da presença, corresponsabilidade, tem várias estratégias e ferramentas que o programa de ensino integral apresenta para que essa aprendizagem tenha um avanço exitoso. E aí, mais um ponto, o terceiro pilar, atenção para quem mais precisa de apoio. Só para a gente fazer uma abordagem geral, a aprendizagem, quem vai ser o responsável? Todos, mas principalmente ali o professor de OE, língua portuguesa, matemática, os professores regentes, e aí tem uma fala falando uma fala sobre a parte da recomposição, também todos podem ter a corresponsabilidade. Aí vem diretor, vice, em relação à aprendizagem, mas o foco é a parte pedagógica. Engajamento. O engajamento ali
vai ser a motivação dos alunos para eles estarem interessados em aprender. Isso é um desafio, porque o aluno, naturalmente, ele precisa ser motivado a ter esse interesse. Aí vem o projeto de vida, vem o Brasileirão, que a gente vai falar, e aqui, o último ponto, atenção para quem mais precisa de apoio. A gente vai chegar nessa parte ali, pensando a nível diretoria, mas a nível escola também. Tem toda essa relação. O pilar da aprendizagem é fundamental. O foco é a recomposição. E aí é importante, anotem ali, quem tiver o seu diário de bordo, o seu caderno de anotações, anotem ali os 3 pilares. Vamos falar agora o pilar da aprendizagem. Quais são os 2 instrumentos principais que vão ser utilizados nesse pilar da aprendizagem dos professores de OAE? Os planos de aprendizagem e lista de exercícios. Dentro do plano de aprendizagem, daqui a pouco o Ranieri vai trazer uma abordagem específica detalhando sobre essa parte. Mas o principal, o que o professor vai utilizar ali? Os 2 instrumentos, planos de aprendizagem e lista de exercícios. Aí tem os planos de aprendizagem, eles são voltados para ajudar as turmas a evoluírem no nível de proficiência, língua portuguesa e matemática. E aí a lista de exercícios são atividades aí que vão ajudar a fortalecer os componentes também que eles possam praticar. E aí essas listas é uma forma que a rede pensou para facilitar a vida do professor. Para montar a lista de exercícios, pensando na proficiência, no nível, não é tão simples. O professor é especialista, ele tem esse conhecimento, mas ele tem esse recurso que é raro agora, tempo. Ele tem o tempo das horas de estudo dele, mas se já tiver uma estrutura, já tiver lista de exercícios, materiais estruturados para ele estudar e ministrar as aulas, facilita. Então, a lista de exercícios tem esses objetivos, assim, para avançar esse nível de proficiência dos estudantes. E agora eu vou passar a palavra para o Ranieri, e aí ele vai trazer essa abordagem como o professor de OE, ele vai fazer esses mecanismos, esse estudo do material e como aplicar também. Vai lá, Ranieri, com você. Então vamos lá, pessoal. O que a gente pensou nesse primeiro momento? Então, o que está acontecendo aí na escola nessa semana? Então, a gente está aí com a questão da recuperação. Então, a gente está tendo a recuperação, só que dentro da orientação de estudo, o professor de OE para nono e terceiro já tem que estar dando início a esses planos, porque nós temos algumas datas aí específicas, né? Sabemos que vocês já viram no planejamento, já assistiram live, já se debruçaram sobre o material, só que a gente quis trazer aí esse lado mais da diretoria de Itapevi, tá junto com vocês também nesse momento, pegar as dúvidas aí, né? E ter algo mais voltado para a nossa diretoria. Às vezes pode parecer mais do mesmo aí, mas a gente sempre aprende alguma coisinha quando vemos aquela mesma situação, né, em vários momentos. Então, assim, primeiro momento, então o que que foi pensado aí? Separamos as escolas regulares da PEI exatamente por conta da orientação de estudo PEI, tá? Então, a orientação de estudo P lá de sexto, sétimo, oitavo, primeira e segunda série tem uma especificidade aí para se trabalhar, que todos vocês já conhecem, e aí a orientação de estudo nono e terceiro já é voltado aí para o SAEB 90 dias, tá? Então, Ranieri, Oi, Ranieri, pode falar. só um adendo. Pessoal, hoje é dia 29 de julho, vai ter uma live. Se você está assistindo a TPCG ou a TPCA, terá uma live feita pela SEDUC, pela COPED, às 13 horas, hoje, falando sobre OEPI. Qual a diferença de OEPI e OESAEP? OEPI, sexto, sétimo, oitavo, primeiro e segundo. Isso aí vai ter o nivelamento, tem toda essa ação. Continua, o nivelamento continua, a semana de avaliação diagnóstica, todo esse papel continua. Mas aí um assunto à parte, para a gente não misturar. O que a gente está falando agora é sobre OE e SAEB. A gente falou com as parciais e com vocês a OE e SAEB, que aí é a jornada 90 dias. Tá bom? Jornada 90 dias, OE e SAEB, somente terceiros e nonos, tanto parciais e PEIs. E agora o Ranieri continua. Por favor, gente. Então, só para ter essa separação, tá? Então, o que que foi planejado aí pela SEDUC?
Então, eles fizeram alguns planos de aprendizagem para o SAEB, focado no SAEB 90 dias, né? E fizeram esses planos pensando com caderno São Paulo em Ação, em determinadas missões, pensando no cognitivo aí de cada um dos alunos. Então, eles pegaram a nota aí da prova paulista e do primeiro simulado, fizeram essa média e fizeram a média de nível para cada uma das turmas desse professor, né? Que foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos lá no primeiro semestre para o dia D. Lembra que debruçamos sobre as habilidades, sobre todo o processo aí e fizemos todo esse estudo. Agora eles trouxeram isso para a gente. Então, o que que eles pensaram aí na questão dos planos? Os planos de aprendizagem foram construídos com o objetivo de atacar diretamente os níveis de aprendizagem com maior concentração dos estudantes. Então, por isso eles fizeram essa média da sala, né? Então, cada sala tem aí a questão do seu nível. Ah, mas na minha sala existe vários níveis diferentes, Aniele. Ninguém é melhor que o professor que está ali dia a dia com o aluno saber como trabalhar esses níveis, né? Simplificar a questão desses planos aí, então foram pensados aí de uma forma mais simples e aproximar ao máximo o currículo, tá? Deixa eu só ver aqui, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Então vamos lá. Onde que eu consigo pegar todos esses planos aí e ver qual é o nível da minha turma? Então, entrando lá no Escola Total, o professor de orientação de estudo e a gestão, eles têm o campo aí SAEB 90 dias, né? Então, 90 dias do SAEB. Então, clicando nesse 90 dias, ele vai abrir aí todas as suas turmas, né? Então, a turma da escola aí, terceiro e nono ano. Ele vai te dar o acerto de língua portuguesa e matemática da prova paulista, certo? E aí, através desses acertos da prova paulista, do primeiro simulado, eles fizeram aí o nível da minha turma, né? Então, aí eu tenho o nível da turma, e logo do lado, clicando no link, você consegue baixar o plano, tá? Então, você consegue baixar o plano aí para cada turma. Então, é este o formato onde eu pego os planos. Então, de uma maneira mais fácil. Tá rolando aí links com drive de material, a gente recebe nos grupos e tudo mais. Só que de uma maneira mais simples e específica e já certo para minha turma, neste caminho, tá? Agora vamos trazer aí para matemática. Então, como que é estruturado aí o meu caderninho lá, o São Paulo em Ação? Então, o São Paulo em Ação, ele vem com os descritores do SAEB. Então, ele tem aqui o 9N1. Então, ele vem com os descritores. Para cada descritor, ele tem também uma ação cognitiva, que aí ele mostra lá quais são os níveis dentro daquela ação simples, o nível fácil, o nível difícil, o nível médio. Então, ele vem nessa estrutura. A habilidade do SAEB e vem aqui com a habilidade da BNCC. Qual é a importância desta habilidade da BNCC? Então, quem ainda não conseguiu se debruçar sobre esse material e fazer esse link entre essas habilidades, ele já foi, tem lá no caderno do professor nas primeiras páginas. Então, é interessante que deem uma lida lá. Aí agora eu vou mostrar a importância do link entre o descritor do SAEB e a questão da habilidade da BNCC. Então, eu tirei vários prints aqui, não vou falar de todos. Aqui ele dá os níveis, né? Eles separam por eixo do conhecimento também, tanto para matemática quanto português. Mas aí depois, com gestão, professores debruçando aí sobre o material, fica mais fácil aí. A gente vai falar um pouco agora sobre o plano, tá? Então, primeira parte é onde localizar e como é estruturado o caderno São Paulo em Ação. Agora o plano específico aí do SAEB. Então, como que ele é constituído aí? Então, ele vem um ano série, né? Lá em cima. Depois a gente vai mandar o material, se estiver muito pequeno, para vocês visualizarem. Então, ele vem um ano e série. Ele vem o componente, né? Português e matemática. O objetivo, né? Nesse objetivo, ele coloca o nível. Então, eu peguei como modelo um plano de matemática nível 2, né?
E este plano, pensado em cada um desses eixos, né, dos itens aí, do ID, ele tem uma duração de 6 semanas, tá? Então, este plano, cada um desses IDs é trabalhado dentro de 15 dias, e para cada ID desse é disponibilizado uma tarefa, tá? Então, aqui é a estrutura do plano, então ele tem o ID, então, por exemplo, o eixo fração, né? Então, para cada ID é trabalhado dois descritores do SAEB, né? Aí ele mostra aqui a missão, ele mostra a missão, aonde está localizado no caderno lá do professor, a missão. E aí ele coloca aqui o tarefas, é como vai aparecer o nome lá para o aluno, né? Então vai aparecer lá N2 tarefa 2, ou N2 tarefa 1, N2 tarefa 3. Então, para cada ID desse daí, é soltado uma tarefas aí para que o aluno se debruce, que o professor veja realmente se foi assimilado aquela habilidade para aquele ID naquele momento, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei como Dá licença, modelo, Daniel. Dá eu licença. peguei como Daniel, modelo aqui, deixa eu fechar aqui. Eu peguei como modelo aqui um plano nível 2, né? E aí eu peguei um descritor aqui do SAEB. Então, o 9N1.8, identificar frações equivalentes. O que que eu fiz? E qual é a intenção aí de fazer esse link entre descritor e habilidade lá? Para que eu possa localizar lá para que eu possa localizar, junto com o material lá no repositório, aonde eu consigo material para subsidiar mais ainda a minha aula, ou para separar por nível, ou para fazer todo essa adequação, né? Então, esse descritor do SAEB, ele vem junto aqui com a habilidade de sexto ano de matemática, que é compreender, comparar e ordenar frações. Então, se vocês perceberem, eu tenho aqui no nono ano uma habilidade de fração, aonde já está cobrando lá desde o sexto ano, e aí eu vou mostrar para vocês alguns materiais aí, onde está cobrando desde o sexto ano essa questão de fração. Então, é importante que o professor de orientação dos nonos, terceiros, converse bastante aí com o professor regente da turma. Então, o professor regente do sexto ano trabalhou lá no segundo bimestre, no primeiro bimestre, frações. Então, pô, professor, como que você colocou? Existe uma maneira mais simples da gente trabalhar isso? Ou até mesmo o professor, às vezes, de orientação de estudo do nono, ele é professor regente de matemática do sexto. Então, é interessante que se visualize este link entre o descritor do SAEB e a minha habilidade da BNCC aí, os meus materiais, né? Então, assim, esse nível aqui, então também um processo interessante aí para vocês conhecerem é, são as proficiências aí do SAEB, né? São as proficiências do SAEB. Então, esse plano é de nível 2. Então, o que seria esse nível 2? É aquele aluno que tem um desempenho maior ou igual a 225, 225 e menor que 250. E aí ele dá o descritor aqui para o professor do que esse aluno, neste nível, é capaz. Então ele tem todas as habilidades lá do nível 1, aí agora ele está no nível 2 fazendo essas habilidades, então essas habilidades que ele precisa conhecer para que eu possa ir para um nível aí superior, né? Então ele colocou aqui, ó. Além das habilidades anteriores citadas, os estudantes provavelmente são capazes de dentro de números e operações, álgebra e função, reconhecer fração, que compreende a relação, parte todo. Então, o professor de OE, ele tem que conhecer muito bem o nível do seu aluno, conhecer essa tabela de proficiência do SAEB e saber o que é esperado de cada um dos meus alunos aí, tá? Então, voltando aí para a habilidade da BNCC. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse link, peguei essa habilidade, fui lá no escopo sequência. Então, olha só todo o material que eu estou usando aí, que é até interessante que todos, e eu tenho certeza que todos já conhecem. Então, peguei o caderno em ação, peguei os descritores do SAEB, né? Fui para o escopo sequência.
Então, dentro do escopo sequência, eu localizei aquela habilidade que vai ao encontro do meu descritor, localizei aquela habilidade e fui procurar alguns materiais ali dentro do repositório. Então, o que que eu pude perceber, o que que eu pude perceber aí para esta habilidade aqui de sexto ano? Que lá no sexto ano, professor de sexto ano, em fração, ele trabalhou da aula 1 até a aula 15 do segundo bimestre. Então, desde a aula 1 até a aula 15, o professor do sexto ano trabalhou fração. Então, se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar em algum momento desse link, esse professor regente do sexto ano ele pode me ajudar bastante porque ele já trabalhou com o sexto ano. Então, quais foram as dificuldades que o senhor viu na sala, professor? Como que o senhor pode me ajudar? Como que é todo esse processo? E aí, se o professor precisar também, poxa, dentro da minha sala eu tenho níveis diferentes. O caderno São Paulo em Ação lá na missão 3, ele me dá alguns níveis que eu não acho adequado ali naquele momento para a sala. Percebam que vocês têm aí, ó, 15 aulas, 15 slides lá dentro do repositório de sexto ano que você pode adequar, né? Que você pode pegar aqueles exercícios, que você pode pegar como está sendo estruturado aquele conteúdo para que o meu aluno do nono possa ter esse desenvolvimento, né? Então, o meu aluno do nono ano, ele está apresentando uma dificuldade aí do sexto ano, já do segundo bimestre, em conteúdo de sexto ano. E aí, o que que eu fiz também além? Fora o sexto ano, eu também peguei uma habilidade aí de sétimo, né? E fui procurar dentro do conteúdo esse material de sétimo. Então, o que que a gente espera aí do professor, coordenador, que se tenha realmente essa visão, esse estudo, porque para a gente ver que a gente não está trabalhando sozinho, que a gente pode fazer esse link, a gente já está trabalhando. Então, dá para se fazer esse link, dá para se fazer, se pensar alguma ação junto com este professor, junto com as turmas, dá para se fazer um projeto, então dá para fazer mudar, né, a estratégia, dá para mudar a metodologia de como foi passado e sabendo e conhecendo aí o meu aluno. Então, o professor lá do dentro de sala de aula é quem conhece melhor o seu aluno. Então, o sétimo ano, se foi, eu peguei aqui essa habilidade, ele trabalha de fração da aula 1 à aula 18 no segundo bimestre também, com níveis de complexidade da habilidade diferente. Então, dá para se ter essa visão dentro do escopo sequência, o material que eu posso usar. Então, dá para eu pegar esse recorte, dá para fazer essa curadoria junto com a missão. Então, dá para pensar em outros níveis e tudo mais, tá? Então, foi pensado nesse processo que a gente trouxe. E isso funciona tanto para português quanto para matemática, tá? O da terceira série do médio é um pouco mais complexo, por quê? Porque o nono ano ele trouxe todo estruturado, uma tabela toda estruturada, com as habilidades, já linkou com a da BNCC, já linkou aquele descritor com aquela habilidade. Já da terceira série do médio, ele também fez esse mapa, só que ele deixou um pouco mais solto. Então, da terceira série do médio, quando você pega o caderno de São Paulo e Ação, você consegue ver essas habilidades lá no final, né? Então você pega a missão, vê qual é a habilidade e aí eu tenho que procurar um pouco mais, né? A Mona fez em português isso daí, depois eu vou dar uma passada só para que vocês entendam aí, tá? Então, esse foi o processo. E aí agora eu peguei a missão específica lá para esse D, né, que é a missão 3 do caderno São Paulo em Ação. Para mostrar o que para vocês? Que dentro da missão também ele separa por níveis cognitivos. Então, por exemplo, essa é a missão 3 de fração. De olho no Saeb. Essas habilidades que estão aqui, qual é o nível? Ó, é nível 2. Então, é um nível fácil. Tá? Então, se você vê esse N2H aí, é a questão da habilidade cognitiva. O que é fácil, o que é médio, o que é difícil, né? Então aqui está no nível 2 fácil. Então, esses exercícios, teoricamente, para o aluno lá da recomposição teria que ser fácil. Mas aí, digo novamente, quem é que sabe o processo do aluno, conhece o seu aluno ali naquele momento? Professor, tá? Então, aqui, voltando, a etapa um dentro daquela missão.
aqui ela já me dá como nível de médio, né? Então eu consigo trabalhar dentro da própria etapa os exercícios para diferentes alunos dentro da turma, dentro da sala, certo? Então é esse processo que eu quis trazer para vocês aí, trazendo a questão das etapas, tá? Então eu consigo fazer essa divisão para os meus alunos. Então, é mais fácil esse exercício um. Então, para este grupo de aluno, agrupamento produtivo e tudo mais. Então, esse exercício que eu vou passar é médio, então eu consigo fazer essa distinção também. Por mais que toda a minha turma tenha sido colocada dentro do plano lá, né, do plano de aprendizagem, no nível 2, nível 3, nível 4, eu consigo fazer essa adaptação dentro da própria turma, né? Então eu consigo fazer essa adaptação. E aí, fora tudo isso, ele me vem com a lista de exercícios. Então, a lista de exercícios, ela pede a ajuda aí, essa união do professor de orientação de estudo, junto com o professor titular mesmo lá da FGB, né? Então, ele pede que o professor que está lá com matemática e português, ele consiga se debruçar em cima dessas listas de exercícios. Então, tem uma lista extensa lá de exercícios, tanto para matemática quanto para português, e que o professor ele possa ter essa ajuda, pensando na recomposição. Então, eu vou parar a aula ali, Ranieri, que já tem muitos slides para trabalhar essa lista de exercício. Não, você, professor, consegue adaptar da melhor forma. Então, eu tenho a lista lá de exercícios que fala de fração. Na minha aula, eu vou comentar lá, vou ter uma recomposição sobre fração. Então, eu posso fazer esse link da lista de exercício com aquela minha aula, né? Eu tenho diversas possibilidades. Eu posso transformar essa lista de exercício em formulário, pedir como lição de casa, como pesquisa, para que o aluno faça uma sala de aula invertida, né? Eu posso trabalhar essa lista de exercícios com jogos, jogo aí no Kahoot e em determinados momentos eu vou passar essa lista de exercício, mas aí é aquela união do professor de OE junto com o professor aí de português e matemática, o regente da sala. Tá? E aqui eu posso usar também, o Carlos vai falar depois sobre a divisão de cada um. Aqui também eu posso utilizar o aluno monitor, né? Então tem diversas estratégias aí que vocês conseguem utilizar para se trabalhar essa lista de exercício. A lista foi toda pensada no banco de dados lá das habilidades com maior defasagem no estado de São Paulo. Não é da diretoria de Itapevi específica, foi do estado, então essa lista foi elencado aí as habilidades do estado de São Paulo e foi pensado nessa recomposição, beleza? Aí aqui eu trouxe só um modelinho. Então eu tenho a lista do aluno, vocês conseguem acessar a lista do aluno aí, e eu tenho a lista do professor que já vem com todos os descritores aí, toda a resolução, que já vem com tudo preparado aí para uma possível devolutiva, né? Na hora de fazer essa explicação, ou até dentro mesmo lá da sala de aula, tá? Então, aí pensando em orientação de estudos de língua portuguesa, não só de língua portuguesa matemática, mas o que você precisa para organizar as aulas? Então, aqui é uma pergunta aí, o que que eu preciso para organizar minhas aulas? Plano de aprendizagem do SAEB. Então, pensando em português e matemática, eu preciso saber o nível dos meus alunos aí e como que eu vou trabalhar. A lista de exercícios. Então, eu tenho que conhecer essa lista de exercícios, debruçar, saber que eu vou utilizar, o que eu não vou, se eu vou fazer esse exercício com complexidade maior ou não. Né, o escopo sequência, que é aquele link que eu fiz entre o descritor do SAEB e o escopo sequência, lá, a habilidade da BNCC. Livro São Paulo em Ação, que aí o plano ele divide pelas missões, e o material digital que eu posso utilizar ele como apoio aí também, né, na questão dos meus níveis. Então, eu tenho toda essa estrutura. Aqui a Mona, ela não conseguiu participar hoje com a gente por alguns problemas, mas ela trouxe da terceira série do médio. Então, eu trouxe do nono ano, ela trouxe o mesmo modelo lá que eu fiz com vocês em matemática, ela trouxe para português, só que pensando no ensino médio, né? Então ela pegou aqui também um plano de língua portuguesa nível 2. Então,
dentro do nível 2, o que que meus alunos de português, né, de língua portuguesa aí, precisam saber fazer. Então, conhecer aquela estruturazinha mesmo, né? Então, ela trouxe aí o plano, ela fez o mesmo processo, então ela pegou lá a missão 3, né? Dentro da missão 3, ela pegou o descritor D12, né, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, lá na jornada 3. Esse descritor, ele está linkado à habilidade lá de língua portuguesa da primeira à terceira série, né? Então, já na terceira série, o professor trabalhou essa habilidade, se vocês pegarem aqui, ó, ele trabalhou essa habilidade lá na aula 9 do primeiro bimestre. Então, se eu precisar recompor algo com relação a esse descritor, né, dentro dessa missão, eu consigo recuperar lá na aula 9, né, do primeiro bimestre. Então, é esse link que eu quero que vocês façam. Ah, Ranieri, mas eu já trabalhei a missão 3, eu já trabalhei a missão 2, eu já trabalhei a missão 4. Poxa, eles estão trazendo de volta isso daí. Sim, vai ser trabalhado, e aí por que fizeram essa distinção? Ah, o aluno vai para 12, volta para 3, exatamente por conta do nível. Então, foi entendido que lá no nível, na missão 3, o nível de complexidade ele é maior. Então, aquele meu aluno do nível 4 vai voltar lá para a missão 3. Ele não segue uma sequência escalonada aí de níveis. Ah, então a missão 1 ela é mais fácil que a 2, é mais fácil que a 2, é mais. Não tem essa linha de raciocínio, né? Então, eu tenho que olhar sempre lá a habilidade cognitiva para poder saber qual é o processo aí que eles estão trabalhando em cada missão, né? E aí ele traz a lista de exercício do Saeb, e aí aqui eu passo de volta pro Carlos. Se foi muito rápido, galera, a gente vai disponibilizar o material, vocês podem tirar dúvida aí toda vez que vocês precisarem, tá? Beleza, Carlos? Maravilha, Ranieri. A abordagem que o Ranieri trouxe é uma abordagem relacionada com a parte pedagógica. E aí muitos podem pensar que é somente para professor de OE e o CGPG ou CGPAC. Não necessariamente. Por quê? Quem faz apoio presencial? Diretor, vice também. Então, todo mundo que está envolvido nessa live aqui, de uma forma ou de outra, vai estar ali na sala de aula atuando e apoiando. E aqui veio a imagem mostrando esse cronograma. Essa jornada 90 dias, ela já iniciou desde o dia 9 de junho. O que aconteceu em 9 de junho? Foi a prova paulista. Aí tivemos o recesso ali, replanejamento, e aí chegamos agora julho, agosto. Tem um amarelinho ali de 11, que eu até vou reforçar essa parte ali, ó, que é bem importante. Teremos agora o simulado SAEB. Está sendo feito agora hoje, é dia 29 de julho, está sendo feito o levantamento ali com as escolas, tanto parcial e PEI, para saber se já receberam a prova, o simulado físico. Por quê? Devemos deixar tudo organizado para não termos falha em relação à execução. Porque da forma que for executado, esses dados, esse levantamento, vai impactar as ações que a gente vai tomar depois. Então, agora, de 12 a 13 de agosto, vai acontecer o simulado. Vai ser o simulado, cada equipe aí está se organizando para realizar. A forma do simulado é para ter praticamente os mesmos moldes do SAEB. A forma de sentar, chegou na escola, aí fica até uma dica para um acolhimento temático. Qual seria um acolhimento temático nesses dias? Um acolhimento como se fosse um dia do SAEB. Aí todo mundo pode colocar alguém caracterizado, como se fosse o fiscal de prova, algo assim. Seria interessante para trazer essa responsabilidade para eles também. Porque a equipe gestora, os professores estão empenhados, mas o estudante também precisa ter esse comprometimento também, sentir essa corresponsabilidade para ele ter essa importância. Então, de 12 a 13 vai ser a aplicação, a equipe gestora, as escolas vão se organizar como vai ser essa forma de aplicação. De 14 a 15 vai subir os cartões de resposta. Aí já tem essa, esse gerenciamento dessas informações ali. Para chegar lá em outubro, finalzinho de outubro, temos o SAEB verdadeiramente mesmo. Ali não tem
falha nenhuma, e nem na aplicação. E nesse meio tempo temos um plano de aprendizagem. Ranieri mencionou a forma que o professor de OE e os professores regentes podem apoiar nessa questão. E agora, complementando, né, o pilar aprendizagem, temos ali também os níveis de proficiência. Língua portuguesa, matemática, de acordo com o nível, nono e terceiro, tem a numeração ali. Lembrando que no plano de aprendizagem já está mostrando ali os níveis que são do nível 2 ao nível 4. Claro que na sala pode ter sala com alunos 3, 4, 2, mas na média foi feito esse levantamento. Carlos, o que foi utilizado para definir o nível de proficiência da minha turma? Aí foi utilizada a prova paulista do segundo bimestre e também o simulado SAEB. Eles fizeram a média de todos essas informações, esses dados, e aí foi trazido o nível de proficiência. Quando será feita o ajuste desse nível? A partir desse simulado, o simulado que vai ser realizado agora em agosto. Só que ele vai demorar um pouco, vai ser ali na primeira quinzena de setembro. E o que vai ser utilizado nesse período? Aí serão as tarefas. Então, já tem um pedido para vocês, o molde que eles vão realizar essas tarefas quinzenais, eles devem fazer com uma seriedade considerável, para que consiga ter um levantamento fidedigno da realidade mesmo. Então, essa verificação é através das tarefas. A execução do plano só conclui com Ô, acompanhamento Carlos, sistemático e organizado. Ranieri? deixa eu só colocar um ponto aí rapidinho sobre o slide anterior. Então, o pessoal que conhece aí, então o nível da escala de proficiência do SAEB vai de 0 a 10, tá, pessoal? Isso. Então, eles separaram aí em 4 níveis. Então, eu tenho um aluno aqui que no primeiro simulado deu que é nível 7, nível 8, então de 0 a 10. Então, eles separaram nesses 4 níveis porque eles querem fazer esse pulo, né, de um nível aí, porque a gente está no nível um pouco baixo. Pode continuar, Carlos. Na grande, vamos falar assim, no percentual maior da nossa rede, infelizmente, estamos ali do nível 0, 1, 2, 3. Estamos aí nessa seara. Então, o plano dessa jornada 90 dias é subir um nível. Nossa, qual a frase principal que fica disso tudo? Devemos subir um nível. Temos os alunos que estão no 1, no 2, subir um nível. Subindo um nível, todas as escolas atingem a meta, batemos a meta e o aluno vai atuar, chegar com mais eficiência e qualidade ali no seu projeto de vida. Tem essa parte dos exercícios, é importante também trazer essa parte ali, ó, verificação da aprendizagem dos estudantes por meio da tarefa. Quinzenalmente vai ser lançado as tarefas. Depois eu vou falar de um grupo e aí eu vou mostrar um cronograma do lançamento dessas tarefas. Quem lançará essas tarefas? Essas tarefas serão lançadas pela rede. A própria SEDUC vai lançar quinzenalmente essas tarefas, relacionadas ao quê? Ao nível de proficiência do plano. As missões, as jornadas ali das missões, do nível do aluno, vai ser a tarefa. Então, o professor não vai ter essa dificuldade de montar. É simples montar avaliações, questões? Não. Então, a rede mesmo já, com o time, montou um banco de tarefas, de questões, que quinzenalmente vão ser disparadas, alinhadas com as missões e tarefas quinzenais que os professores vão estar trabalhando. Então, no total, cada estudante receberá, por componente, 8 tarefas. Então, terão 8 tarefas de língua portuguesa, 8 tarefas de matemática, relacionadas à orientação de estudos dessa jornada. Vai ter até um campo específico ali na sala do futuro para o aluno responder e o professor monitorar também. E aí tem um detalhe ali, ó. Essas tarefas não impactarão BI e tarefas, apenas o BI, plano de aprendizagem. Então, vai ter um BI à parte, plano de aprendizagem para o professor e gestão conseguir monitorar e acompanhar essa parte. Tem ali lista de exercícios, SAEB, tá ali, ó, FGV, tanto professor da formação geral básica, tanto o professor de OE, ele vai ter essa possibilidade de utilizar esse banco ali de lista de exercícios. Vão ter 2 listas de exercício. Em 21/7, tem essa lista aqui todos já têm disponível. E aí, 21/8, vai ter uma segunda leva de exercícios também.
Porque somente essa lista de exercícios para toda a jornada não vai ser suficiente. Tem esse repertório, o professor vai utilizar, pode utilizar, e depois vai ter uma nova sequência de lista de exercícios para que sejam utilizados também, de acordo com a turma, o nível e toda essa parte. Terminamos essa parte da aprendizagem. Aí foi o pilar da aprendizagem. Agora vamos para o outro pilar, vamos para outra caixinha. E aí vocês vão anotando ali. Esse pilar da aprendizagem, diretor, vice, CGP, CGPG, CGPAC, professor OE, professor regente, entenderam essa parte da aprendizagem. Agora vamos para a parte do engajamento. Mobilização, envolvimento dos estudantes. Na neurociência fala essa parte aí. Se a pessoa não está motivada para aprender, ter essa parte da curiosidade ou do incentivo, a aprendizagem não acontece de forma tão positiva quanto, né? Então, agora vem essa parte do engajamento. Mobilizar os estudantes, família e comunidade. Vai ser muito importante essa parte. Dentro desse, vamos falar assim, do pacote desse pilar do engajamento, tem algumas subdivisões. Vamos lá. Regra de pontuação, é importante entender sobre as pontuações. Acompanhamento dos resultados, tudo isso do Brasileirão. Premiação, e aí fechamos ali a organização do campeonato. Entendam com a parte do engajamento vem o Brasileirão. Brasileirão Saeb. Aí precisamos muito do engajamento primeiro da equipe gestora, docente, em relação a esse Brasileirão, para que o aluno entenda e ele possa se engajar também. Vamos na parte de pontuação. Vai ter a pontuação relacionada à eficiência e participação do estudante. Então, nota de tarefas. A participação dele no tarefas e acertando ainda essas tarefas quinzenais. É importante ele ter esse engajamento em relação a isso. 0 a 50% vai ter 0 pontos, 51%, 74%, e aí vem uma sequência de pontuação. Vai ter um BI à parte, vai ter um link à parte que os alunos vai ficar visível para eles, que eles consigam ver, e aí eu vou deixar uma demanda com vocês também, essa parte da pontuação, para divulgar para eles. Critérios quinzenais. Aí a frequência do aluno na quinzena vai impactar. Então, não só nas aulas de OE, a frequência dele na escola. A frequência dele na escola vai impactar. Por quê? O aluno presente na escola vai aprender mais. Ele vai ter que ter uma frequência ali e vai ser disposto isso para ele também. Um outro ponto também, critérios quinzenais, vai ter a frequência no dia do SAEB. Essa parte aqui eu digo que é uma sequência dos anteriores. Se o aluno já for frequente e ele tiver um bom desempenho nas tarefas quinzenais, aí fica quase que condicional que ele também tenha uma boa frequência, um bom desempenho no dia do SAEB, seguindo os moldes ali que a gente já apresenta. Tem também colocação em relação a essa participação. Acompanhar os resultados. Então, quinzenalmente, pedimos para o professor de OE, gestão, acompanhar também, junto com o Grêmio, líderes de turma e todos os agentes que fazem parte do PEI, para acompanhar ali. Ó. Só que tem um detalhe, a partir do dia 11 de agosto, que vai ter esse acesso, esse painel que vai ser visual ali, que o aluno vai poder acessar, gestão, pais, e aí vai ter o desafio, nono contra nono, terceiro contra terceiros, para ter esse ranking interno na escola para criar esse engajamento maior. E aí vem a parte da premiação. Para tornar o Brasileirão SAEB ainda mais motivador, aí cada escola deve organizar uma taça simbólica. Aí, Carlos, a SEDUC vai mandar para a gente um modelo de taça, um modelo de troféu, um modelo de medalha? Vão ter algumas sugestões, mas fisicamente a escola vai organizar a forma de materializar isso. Tem escolas que já estão organizando até campeonatos esportivos vinculando ao Brasileirão SAEB. Cada sala com um nome, com mascote, com outras questões. E aí tem essa parte financeira também. R$ 50 por estudante atingindo ouro, R$ 100 por estudante atingindo diamante. Lembrando que esse valor não vem direto para o bolso do aluno. Esse valor é revertido em benefício para a escola. A escola vai... e o Grêmio, aí tem toda essa parceria ali para ter um benefício pensando no projeto de vida, todos
os alinhamentos ali com a gestão também. Outra parte ali, ó, em relação à premiação, pode ser um incentivo em relação à melhor turma, melhor oitavo, melhor nono, melhor terceiro, a sala mais frequente, a sala que teve aumento no desempenho das tarefas da jornada. Tem vários critérios que vocês podem se organizar aí para ter um bom engajamento. Tem até uma sugestão de colocar um mascote, colocar cada sala tem um mascote específico, um mascote representativo para mobilizar as turmas. No final dessa live aqui, eu vou colocar um QR Code e vou explicar, vou colocar alguns exemplos ali de mascotes, sugestões. Então, a escola vai organizar esse gerenciamento desse Brasileirão. Alguns estão fazendo mais formal, outros estão fazendo de forma mais expansiva, mas aqui já fica uma demanda para vocês, organizar um mural físico. Já foi passado pela dirigente, passou pelos supervisores, um mural mostrando um cronograma Saeb, cronograma Saresp. Mas tem agora um mural físico, um mural à parte, mostrando esse Brasileirão Saeb. Por quê? Ali nesse mural ficará somente nonos e terceiros. As PEIs têm somente terceiro, o mural somente dos terceiros ali. Como que deve ser esse mural? Ele tem que ser de uma forma que consiga ser bem atrativo, colocar aqui um ranking quinzenal. Qual série que está primeiro? É o terceiro A, terceiro C, que está despontando? Que é o Lanterninha? Então, aí esse ranking atualizado para buscar esse engajamento. É importante essa parceria em relação a isso. E tem uma atenção especial para aqueles que mais precisam de apoio. Então, cada unidade escolar, cada PEI vai analisar quais turmas, quais séries que são mais fragilizadas. Aquela série que é mais apática, que não, com uma estratégia simples de engajamento, ela não se motiva. Então, precisamos pensar estratégias diferenciadas para incentivar. Ali está a CGP, mas o CGPG que vai monitorar, o CGPAC também vai monitorar e ajudar nessa gestão de toda essa dinâmica também. E agora a gente vem os papéis. Falamos muitas coisas aqui, muitas ações. Quem faz o quê? Aí vamos só organizar. Diretor é a visão estratégica principal. O diretor ele vai organizar a implementação de todas as ações. Ele vai ser o camisa 10 desse Brasileirão. Ele vai organizar o time dele ali para cada um fazendo um papel. E aí ele vai supervisionar o acompanhamento das turmas prioritárias, assegurar que as metas façam parte desse planejamento da escola ali também. Lembrando, o sprint, foi mencionado o sprint, o Brasileirão faz parte do sprint? Com certeza. Mas aí, que papel o Brasileirão vai fazer parte do sprint? Aí tem as dimensões. Não precisam reinventar as coisas. Já temos aqui muitas ações. Aí vocês vão linkando ali no sprint, pensando em nono e terceiro. Claro, né? Que aí tem as outras séries também que devem ser mencionadas. Vice-diretor, ele vai auxiliar na supervisão das ações e vai acompanhar a frequência. Ele vai fazer busca ativa? O que ele já faz já é parte do domínio dele, já tem expertise nessa parte. Só que aí vai aperfeiçoar, porque tem um Brasileirão. Aí o Brasileirão vai trazer mais estratégias para aperfeiçoar toda essa organização. Organização de espaços, horários, recursos, também vai apoiar nessa ação do engajamento. Vem Conviva, vem Grêmio, todo mundo está relacionado a essas ações aqui também. CGP, entenda-se, CGPG, CGPAC também, ó. Vai apoiar e orientar os professores de OE, língua portuguesa, matemática, na execução do plano. E aí tem um professor de orientação de estudos de nono e terceiro. Aí ele vai executar o plano necessariamente. Aí vai acompanhando o desempenho dos estudantes. Tem um papel fundamental. Sem o professor de OE atuando diretamente ali, entendendo esse projeto e executando ali, ministrando e ajustando dentro da necessidade, a gente não vai ter um bom resultado. É importante ele ter esse bom entendimento. Tem o professor de língua portuguesa, matemática, que é o regente. Tem também o aluno monitor, cada um com a sua responsabilidade também. Ele vai integrar o trabalho nessa jornada de planejamento, o professor regente. É importante esse alinhamento, professor regente e professor OE, junto com o aluno monitor.
o aluno monitor vai ter um papel bem especial ali para atuar principalmente naqueles alunos que os níveis estejam abaixo do nível da sala. Aí esse aluno monitor vai ajudar a subir esse nível também. Qual outro agente ali, ó? Tem um professor tutor, tem os anos finais, tem algumas escolas aqui da diretoria que foram contempladas ali com o professor tutor. Ele vai ajudar nessa parte da recomposição, tem material específico, mas é bem importante que tenha esse alinhamento de todos os agentes da equipe. E aqui, trazendo para a nível diretoria, temos também a responsabilidade direcionada para cada profissional. Tem a dirigente, tem a visão macro ali, a visão estratégica de toda a gestão do que está acontecendo, supervisão, a supervisão, o supervisor educacional, o supervisora que está acompanhando as escolas, do setor deles, eles têm esse papel essencial também para apoiar. Esses são gestores que vão priorizar e garantir a execução do plano. É importante essa parte também. Temos também ali o ponto focal, tem um supervisor ponto focal, ele vai ajudar a esclarecer, tirar dúvidas também, e dos alunos monitores. É a SEC, a Simone no papel aqui, trazendo a visão macro dos PECs, porque quais PECs que tem aqui? Ó? Tem os PECs qualidade de aula e PEC de desenvolvimento. PEC qualidade de aula, eles vão continuar acompanhando o setor deles, vão acompanhar mais presencialmente as aulas de OE. Em especial agora eu vou falar com professores de OE, não se sintam pressionados, fiquem tranquilos que vocês vão ter um pouco mais de apoio nas suas aulas, mas isso não é para punir, cobrar, mas sim para apoiar. Tanto os gestores e os PECs que vão fazer o apoio presencial, eles vão ver pontos que podem contribuir, vão trazer devolutivas ali para fortalecer as ações de vocês que já são aulas nota 10, mas tudo que é bom pode ser aperfeiçoado, né? E aí tem o PEC também, desenvolvimento curricular, uma visão já específica, detalhada do currículo, tanto de língua portuguesa a matemática. Temos aqui na diretoria o Ranieri na parte de matemática e a Mona Alice na parte de língua portuguesa. Então, as dúvidas que tiverem, vão direcionando para eles. E no meu papel aqui como PEC-SAEB, eu vou atuar em algumas escolas especificamente, mas aí também ajudo a nível diretoria para uma visão geral, se tiverem fragilidades, dúvidas, porque a gente está em contato direto com a equipe dessa jornada 90 dias ali da SEDUC. Então, são esses papéis essenciais. O que fica de todas essas informações agora? Checklist semanal. Checklist semanal, pedimos aí para a equipe gestora que ainda não se organizou, tenha esse checklist. Podem imprimir, ticando. Estamos organizando uma planilha online para você ir ticando de maneira virtual, que fica mais fácil também e a gente pode apoiar. Vamos fornecer esse material, mas é importante também vocês terem fisicamente. Vou dar o exemplo aqui de checklist aqui, ó, da semana 21 a 25 de julho. Em cima aqui vocês estão vendo na imagem, tem uma legenda, né? O JOR, o PLA, o BRA, o TUR. Cada um tem um significado ali, ó. Da semana de 21 a 25, só para ter um exemplo ali, ó. O primeiro check que seria necessário: garantir a equipe gestora, professores, funcionários acompanhem a live do planejamento. Teve a live lá no dia do planejamento, a equipe assistiu, aí deu check, ok. Segundo ponto ali, ó, planejar cronograma interno de ações previstas no guia. Nossa, qual é esse cronograma? Aí tem que reunião de pais, implementação de mural, passar em salas. Já foi feita essa reunião de alinhamento? Nossa, não fizemos, e agora? Vamos organizar para fazer. Qual outra ação? Realizar uma reunião de orientação com os professores. Foi feito? Mais um cheque. Não foi feito? Vamos organizar para fazer. Verificar os níveis de proficiência. Organizar material de divulgação. Identificar um plano de aprendizagem. Tem algumas temáticas semanais. Por que foi pensado dessa forma? Porque se o gestor, o professor vai pensar em fazer tudo ao mesmo tempo, é possível? Não é. Aí vai se perder. Então, foi pensado com todo carinho ali, montado uma sequência semanal de ações. Teoricamente, ou que vocês já estão realizando agora, semana de 28 a 1º de agosto. Mobilizar os estudantes
para a realização do segundo simulado SAEB, dia 12 ao dia 15. Nossa, Carlos, ainda não passamos na sala, e agora, o que vamos fazer? Vamos realizar, estamos na semana ainda, vamos mobilizar, passar em sala, trazer importância, como se fazer uma prova. É uma prova, não passe para eles que é um simulado, passe para eles que é uma prova, porque talvez na cabeça, gente, é só um teste, não é a prova, não, encare como uma prova, para eles fazerem com seriedade. Outro ponto ali, ó, iniciar a execução dos planos de aprendizagem. Quais planos? Que o Ranieri passou. O Ranieri passou ali, o professor precisa acessar o BI, educação, acessar o ícone ali, jornada, ver o nível de proficiência da sala, e lá já está o plano. Tem o íconezinho lá, já está o plano para ele acessar. Definir os nomes dos times e mascotes do Brasileirão. Então já tem um check ali, ó. Cada sala vai ser um time. E quem vai definir o time? Aí vem o protagonismo juvenil dos estudantes. Cada sala se movimenta. Imagina se na definição do nome do mascote dos times os alunos já não vão ficar mais engajados? Com certeza. Realizar uma reunião de alinhamento com os professores das turmas que mais precisam de apoio. Pode ser a TPCA, a TPCG, uma reunião específica ali com o professor de OE. Aí cada unidade escolar vai se organizar. Esse material aqui vai estar disponível naquele link que foi passado para vocês. Então é importante também, mais um lembrete, agendar uma reunião de pais e responsável com as turmas de nono e terceiro. Algumas escolas já fizeram essa reunião. Eu estou colocando um prazo ali, ó, 28/7 a 8/8. Por quê? Se deixar muito para frente, já vamos ter um simulado agora. E aí essa jornada acaba sendo um pouco defasada. Então é importante ter essa mobilização dos pais. Aqui tem uma sugestão para vocês aqui, ó. Montamos um grupo aqui, ó, Brasileirão Saeb. Sei que vocês já têm muitos grupos, tem grupo de OE, grupo de diretores, grupo de coordenadores, grupos e grupos e grupos. Mas para ter informações específicas sobre a jornada Saeb 90 dias, esse vai ser o grupo. A ideia é até trocar boas práticas. Carlos, fizemos um mural aqui para nono e terceiro, os alunos gostaram e já estão com mais ideias, colocamos neon, aí vai passar uma imagem, a gente coloca no grupo. Usamos essa estratégia. Qual o checklist da semana? Como fazer uma estratégia de engajamento? A gente vai colocando informações ali periodicamente nesse grupo ali. Inicialmente ele tá silenciado, só o administrador que está alimentando. Depois a gente vai fazer uma enquete lá se quer que abre um período do dia para trocar boas práticas, depois a gente fecha, ou vice-versa. Independente, aqui vai ser um canal para a gente vincular informações voltadas para essa jornada 90 dias. Tanto para as escolas que fazem parte do grupamento das 10, que a gente está atuando diretamente, mas também para 57. A ideia é que a gente consiga mobilizar o máximo possível e subir um nível de cada escola. Se cada escola subir um nível, você vai atingir meta, todos seremos aí diamante, e é o que a gente espera. Principalmente falando com as PEIs, a excelência é o norte aqui, que é uma palavra de ordem para as PEIs. Então, a excelência, os resultados exitosos aqui da diretoria, a gente espera muito de vocês, das 30 escolas aqui que fazem parte do programa nesse ano. E aí também para ajudar as parciais nesse compartilhamento de boas práticas aqui, ó. A gente agradece a ação de vocês, a participação. Sugerimos, orientamos ali que utilizem a TPCG, a TPCA, ou em reuniões de planejamento aqui, esse momento de live. Vamos encerrar a live aqui. Pedimos também que respondam ali o forms que ficou no chat. A gente vai encerrar a gravação e aí vai abrir. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, levante sua mãozinha, ou abra o áudio ali, ou coloque no chat para a gente atuar. Daniel, deseja um encerramento positivo ali para os participantes, que a gente vai encerrar a live. Quero agradecer a participação de todos aí. Saibam que a gente está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, para ajudar no que precisa aí. Se a gente conseguir resolver aqui rápido, a gente já resolve com vocês. Se a gente não souber, a gente vai atrás, né? O importante aí é ter essa dinâmica, né? E sempre de uma maneira com que a gente possa ajudar e que vocês consigam aí
desenvolver da melhor forma e atingir o que foi planejado, né? Então agradeço aí. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente tenta ajudar, tá bom? Carlos? Maravilha. Encerrando a live agora, fiquem à vontade aí, dúvidas, sugestões,